Olá pessoal, aqui é o Concécio e está começando agora mais um programa Deus Sem Igreja. É nesse programa que você escuta mensagens cristãs inspiradas, histórias da Bíblia e músicas que tocam o seu coração. Eu também falo algumas verdades que você não ouve por aí. Hoje eu vou te contar quem é o seu maior inimigo. Até quem não é cristão já ouviu falar da guerra espiritual, mesmo que seja apenas a luta do bem contra o mal. Algumas pessoas têm noção de que esta vida é uma batalha a cada dia, e como em toda guerra ou batalha, existem os aliados e os inimigos. No meio cristão, o inimigo mais falado é o diabo, Satanás, o anjo caído. Nós realmente estamos travando uma guerra contra ele, e o inimigo de Deus luta contra nós. Ele quer destruir toda a criação de Deus. Como é invejoso, ele não suportou ver o homem ganhar um mundo inteiro só para si. Então traçou um plano para enganar o homem e tomar dele o direito ao mundo. E isso foi fácil, porque o homem era ingênuo como uma criança. Tudo que o inimigo teve que fazer foi convencer o homem a obedecer a ele e não a Deus. Porque existe uma lei espiritual que diz que a quem você se submete, deste você se torna escravo. 2 de Pedro 2,19. Então, quando decidiu obedecer ao diabo ao invés de Deus, o homem se submeteu a ele e se tornou seu escravo. A partir daí, tudo que pertencia ao homem passou a ser do inimigo. Eu já contei essa história aqui antes, mas caso você não tenha escutado, vou repetir. Quando se deu conta do que tinha feito, o homem viu que não tinha poder para enfrentar o inimigo e tomar de volta o que era seu. E Deus também não podia obrigar o diabo a devolver, pois foi o próprio homem que decidiu se submeter e entregar tudo de livre e espontânea vontade. E assim a humanidade seguiu por mais de 4.000 anos, com o diabo como o dono da terra, aprisionando e oprimindo o ser humano e causando destruição. Ele queria provar para Deus que toda a criação tinha sido um erro. Mas como Deus e Jesus, antes de criar a terra, já sabiam de tudo o que ia acontecer, eles também criaram um plano para resgatar a humanidade. O Filho de Deus tinha que descer do seu trono no céu, assumir a forma humana e viver como um de nós. Pois somente um homem com o poder de Deus poderia enfrentar o inimigo e tomar de volta o que era seu por direito. E foi o que aconteceu. Jesus veio, viveu sem pecado, cumpriu toda a lei, se submeteu como homem a tudo o que lhe foi imposto e morreu como um amaldiçoado na cruz. Dali foi lançado no inferno, mas quando o diabo foi cobrar a sua alma, deu de cara com o Criador, o Filho do Deus Todo-Poderoso, e teve que se ajoelhar perante ele e entregar de volta tudo o que lhe pertencia. Como homem, Jesus tinha o direito a clamar o que era seu, e como Deus, ele tinha o poder. E Jesus ainda aproveitou que estava lá e libertou todas as almas que estavam aprisionadas no inferno desde a criação do mundo. Depois venceu o último inimigo do homem, que é a morte. Jesus ressuscitou e disse aos seus discípulos que fossem por todo o mundo, anunciando que ele tinha vencido a morte e restaurado o reino de Deus na terra.
Jesus pagou a nossa dívida espiritual e quem aceita o pagamento feito por ele fica livre dela. Simples assim. Quem é de Deus não está mais sujeito às ordenanças da lei, nem ao pecado e nem à morte. Ah, mas você ainda vai morrer. Sim, no meu corpo físico, sim, mas nunca vou passar pela morte espiritual. Quem nasce na carne e no espírito só morre na carne. Quem nasce só na carne morre na carne e no espírito. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos que o homem precisa nascer de novo. Ele estava falando do nascimento espiritual, aquele momento quando você aceita Jesus como seu Salvador e ele te transforma numa nova criatura. Como Paulo explicou em 2 Coríntios 5,17. Ah, mas se Jesus restaurou o seu reino aqui na terra, porque o mundo está cada dia pior. Porque o homem continua se submetendo ao inimigo de Deus. E você é escravo daquele a quem se submete, a Deus ou ao inimigo de Deus. Simples assim. E esta é a luta espiritual que nós estamos travando. Os homens de Deus lutando para restaurar o reino de Deus aqui na terra, enquanto os homens que se submetem ao inimigo tentam destruir tudo o que Deus criou de bom para os seres humanos. Deus sempre luta ao lado dos que são dele, sempre os fortalece, livra e abençoa. Ah, mas se Deus luta sempre por mim, porque eu tenho tantos problemas. Bom, os problemas, na verdade, fazem parte da vida aqui na Terra. Como eu falei, nós vivemos num mundo cheio de pessoas que querem se submeter ao inimigo e destruir o plano de Deus. Então os problemas acontecem normalmente. Mas se você anda perto de Deus, se caminha debaixo da luz das suas palavras e se tenta sempre fazer o seu melhor, Deus, Jesus e os seus anjos vão estar atentos o tempo todo, para te guardar de todo o mal e usar para o seu bem os problemas que aparecem na sua vida. Como diz em Romanos 8:28. Eu já falei sobre isso em alguns programas aqui e tem também alguns vídeos muito bons a esse respeito no canal Deus Sem Igreja lá no YouTube. É só entrar no YouTube e procurar Deus Sem Igreja. Se escrever tudo junto vai aparecer direto o canal. Aí procure na parte dos vídeos todo o material disponível. Experimente, você vai gostar. E se não gostar de alguma coisa, é só mandar um WhatsApp para o número 31996903688. Mas se gostar também pode mandar uma mensagem. Eu sempre fico muito agradecido quando vejo que minhas mensagens estão me inspirando e ajudando alguém. Mas voltando ao nosso tema, se Deus nos protege o tempo todo e se Ele usa os problemas para o nosso bem, por que tantos cristãos ainda sofrem com toda a confusão deste mundo e por que a vida de muitos ainda é uma enorme bagunça? Certa vez eu li um texto que me ajudou muito a entender essa questão. O título era Você é o seu pior inimigo. Ele deixa claro que são as nossas decisões que determinam o rumo da nossa vida. Deus te deu a livre escolha, lembra? Então, mesmo você sendo um cristão, um filho de Deus, salvo por Jesus, se decidir se submeter ao inimigo e seguir a vontade dele, Deus vai permitir que você colha os resultados da sua escolha. Aí entra em ação outra lei espiritual, a lei da semeadura.
aquela que diz que tudo que o homem semear, isto ele vai colher. Gálatas 6:7. Funciona para o bem e para o mal. Mas como o ser humano é imediatista, ele espera que tudo aconteça rápido e que seus desejos sejam atendidos instantaneamente. Mas a lei espiritual da semeadura não funciona assim. Um bom exemplo é o pé de manga. No mundo físico, se você plantar uma semente de manga, vai descobrir que só depois de 6 ou 9 anos é que ela vai dar frutos. Demora muito, mas quando começa a dar, dá manga sem parar. Você tem manga para comer, tem para vender, tem para dar para os vizinhos e ainda sobra para os pássaros e os animais. Ninguém consegue comer todas as mangas de um pé sozinho. Mas tem que esperar muito para colher. Então, quando você segue a Deus, planta boas sementes na sua vida e faz o seu melhor, espere e confie. Uma hora o retorno vem, e quando vier, pode saber que vai ser como o pé de manga. Vem demais, graças a Deus. E essa mesma regra se aplica para quando você se desvia constantemente, quando fica se submetendo ao inimigo o tempo todo, quando fica plantando sementes más no seu caminho. Muitos acham que não tem problema. Uma frase que ouço muito das pessoas que plantam o mal é: não vai dar nada. E realmente não vai dar. Não naquela hora. Não naquele dia. Pode até não dar naquele ano e nem por alguns anos, mas toda maldade plantada tem o seu retorno. E quando vier, vem igual ao pé de manga. Aí a pessoa fica sem saber por que está colhendo tantos problemas e tantas dificuldades. Ela abre a porta para o inimigo entrar na sua vida, convida ele para um cafezinho, senta para escutar o que ele tem a dizer e ainda chama os amigos dele. E quando a casa vira um inferno, a pessoa não sabe por quê. Então você pode ter certeza que é você mesmo que define o rumo da sua vida. Ah, mas a pessoa sofre muita influência do meio que vive. Isso não é totalmente verdade. Sofre sim, mas somente o tanto que permite. Porque eu sei que as pessoas são diferentes, algumas lutam mais, outras não. E de um mesmo meio saem pessoas com rumos bem diferentes na vida. Em uma favela, uma criança se rende ao meio em que vive e se torna um criminoso. Outra reage e se torna um policial. Outra decide ser uma professora, assistente social, vereadora. Cada um escolhe o rumo que quer tomar e luta pelas suas escolhas e colhe o resultado do que planta. Se decidir ser um preguiçoso e não plantar nada, não vai colher nada, nem de bom nem de ruim. Vai passar a vida em branco sendo levada. Mas levada pela decisão de não fazer nada. Então quem é o culpado? Deus que não te ajudou? O diabo que te atrapalhou? As pessoas que não resolveram os seus problemas? Não. O culpado é você mesmo. A verdade é que ninguém vai viver a sua vida. Ela foi um presente de Deus para você, para viver do jeito que você escolher. Ah, mas eu não escolhi viver. Que bobagem! Essa é uma frase muito idiota. Se você ganhasse 1 milhão em dinheiro agora, aposto que ia querer escolher como gastar. Só que a vida que você ganhou, que vale muito mais que 1 milhão,
você despreza, porque tem que se esforçar para fazer algo com ela. E isto é um absurdo. Uma vez assisti na mídia social uma mulher perguntando para outras duas o que elas fariam se ela lhes desse 10 milhões naquele momento. As duas ficaram muito animadas falando das coisas que iam fazer com todo aquele dinheiro. Aí essa mulher perguntou: e se eu der 10 milhões para vocês agora, mas amanhã vocês não podem acordar, vão morrer? E imediatamente elas responderam: aí não, prefiro não receber os 10 milhões. E a mulher ensinou: isso significa que acordar amanhã vale mais do que 10 milhões, não é? E é uma ótima lição, porque é muito fácil reclamar da vida e colocar a culpa nos outros pelos seus problemas. Mas a sua vida é sua para viver e as suas decisões são responsabilidade sua e o seu destino também. É você que decide se vai ser um resolvedor de problemas para si mesmo e para os outros ou se vai ser apenas mais um criador de dificuldades. Ah, mas eu não crio problemas para os outros, eu não consigo nem resolver os meus. Se você não se esforça para resolver os seus problemas, então está esperando que alguém te ajude a resolver. Ou seja, está criando problemas para os outros resolverem. Eu sei que tem situações que realmente precisamos de ajuda e eu agradeço muito a Deus quando alguém se dispõe a me ajudar. Mas a regra geral é: sempre tente resolver os seus problemas e, se possível, ajude os outros também. Não crie problemas desnecessários. Mas se você é o principal criador dos seus problemas, então você se tornou o seu pior inimigo. E nem venha falar que o diabo isso e o diabo aquilo, porque eu sei que tem gente que não precisa do diabo para arrumar problemas. Se o ser humano se revolta contra Deus e o seu espírito se torna rebelde, então ele se torna um mau espírito. Nem precisa morrer para ser um mau espírito, já é um mau espírito num corpo vivo, causando o mal para outras pessoas. Ai, meu Deus, mas como eu posso escapar dessas pessoas? Ande perto de Deus, não delas. Convide Deus para a sua vida e não elas. Se relacione com Deus e com pessoas que seguem a Deus. Se as suas decisões são guiadas por Deus, se a sua mente está firme nele e se o seu coração está cheio de Jesus, então essas pessoas do mal não vão querer ter você por perto. Eu falei disso no programa Ser de Deus. João 8,12. Disse Jesus à multidão: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. João 3,20. Quem pratica o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas ações não sejam reveladas. Ou seja, você tem Jesus no seu coração, então já está com a luz acesa. E se as suas decisões são tomadas seguindo a luz de Deus, então o seu caminho vai ser todo iluminado, e as pessoas que gostam de andar na escuridão vão evitar caminhar com você. Ah, então esse é o segredo para não ter problemas? Não, não é. O segredo para não ter problemas é morrer e ir para o céu. Mas isso tem que ser na hora que Deus decidir te chamar. Porque se você chegar lá antes da hora, vai arrumar outro problema. Eu já expliquei aqui
Não tem como viver a vida nesse mundo sem problemas. Deus tem que permitir problemas na sua vida para te ensinar tudo o que você precisa aprender. Ele tem que te colocar em situações difíceis para te ensinar a tomar decisões difíceis. É assim que o cristão é formado. É assim que você amadurece, enfrentando problemas, tomando decisões e ajudando as pessoas. Se você evita essas 3 coisas na vida, nunca vai amadurecer, nem como cristão, nem como ser humano. Vai ser um adulto mimado, um bebê espiritual ou só uma pessoa totalmente imatura que não consegue lidar com nenhuma dificuldade na vida. Você se torna o seu pior inimigo. A estrada que você mostrou era tão simples que eu tentei achar outro caminho. Em cada passo dado eu tropeçava, e longe da sua estrada ia sozinho. Ouvi a sua voz me aconselhando, e meu destino eu traçava por teimosia. Construí um mundo de fama e fortuna, e minhas dores aumentavam dia a dia. Farei tua vontade, tentei do meu jeito e andei solitário por estradas sem proveito. Farei tua vontade com tudo que tenho. O seu amor venceu meu coração. Lutei contra você que me ajudava, e tantas vezes eu te ignorei. Fugi na esperança de ser algo, depois de tudo em nada acabei. Farei tua vontade, tentei do meu jeito e andei solitário por estradas sem proveito. Farei tua vontade com tudo que tenho. O seu amor venceu meu coração. Farei tua vontade, tentei fazer por mim, não deu pra viver assim. Por estrada sem proveito. Ah, meu Senhor, farei tua vontade, me mostre o que fazer, que eu vou seguir você. Seu amor venceu meu coração. O seu amor venceu meu coração. Farei tua vontade. Você está escutando o programa Deus sem Igreja. Eu sou o Concécio e hoje estou falando que você é o seu pior inimigo. Eu sei que esta é uma afirmação muito forte para algumas pessoas. Pouca gente pensa dessa maneira. Eu mesmo só fui me dar conta depois de ler um texto cristão com este título. Descobri que muitas vezes nós sabotamos a nossa própria vida por teimosia e acabamos perdendo todas as coisas boas que Deus tem preparado para nós.
Ao invés de seguir o caminho que Deus preparou com tanto carinho para nossas vidas, resolvemos fazer tudo do nosso jeito. Ignoramos conselhos, avisos e até as barreiras que Deus coloca para nos impedir de desviar. Eu sei que muitas vezes parece que estamos sozinhos nesse mundo, mas a verdade é que Deus e os seus anjos nos cercam, nos protegem e falam ao nosso coração o tempo todo, tentando nos guiar pelo caminho que Ele planejou. O problema é a arrogância do ser humano, mesmo de muitos cristãos. Já temos tudo bem definido na nossa cabeça e achamos que não precisamos ficar seguindo o que Deus quer, e muito menos consultando com Ele para confirmar qualquer coisa. Queremos é fazer tudo do nosso jeito e ainda esperamos que Deus se adapte aos nossos desejos e planos. Na nossa teimosia, vamos seguindo sem perceber o quanto estamos nos afastando dele e do melhor que ele tem para nós. Foi isso que aconteceu com Saul, o primeiro rei de Israel. Ele era um Zé Ninguém e Deus o escolheu para ser o rei sobre todo o povo. No começo ele era tímido e dedicado, seguia tudo o que Deus falava, mas logo deixou o orgulho tomar conta, o poder subir a cabeça e decidiu que iria fazer as coisas do seu jeito. Ele deixou de se importar com o que Deus pedia e começou a se preocupar mais em agradar o povo. Em 2 Samuel 15, conta que uma vez Deus mandou Saul lutar contra os amalequitas. Ele deveria destruir o exército, matar o rei, as pessoas do reino e até o gado. Mas Saul decidiu que não ia fazer assim. Resolveu destruir o exército, matar as pessoas, mas trouxe o rei como prisioneiro para se gabar e trouxe o gado para agradar o povo. Ele ficou tão cego com a sua própria teimosia que quando o profeta Samuel perguntou por que ele não tinha obedecido a Deus, Saul disse que tinha obedecido sim. Aí o profeta perguntou: "Então que barulho é esse de ovelhas e bois que eu escuto?" E Saul respondeu que trouxe o gado para oferecerem sacrifícios a Deus. Foi nesse momento que Samuel disse o famoso versículo de 1 Samuel 15, 22. "Tem o Senhor mais prazer em sacrifícios do que em que se obedeça a sua palavra? Obedecer é melhor do que sacrificar, e atender é melhor do que a gordura de carneiros." E depois ainda completou no versículo 23. "A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como a idolatria. Porque você rejeitou a palavra do Senhor, ele também te rejeitou para que não seja mais o rei." E nós sabemos que ele não estava nem um pouco preocupado em oferecer nada para Deus. Ele só queria agradar o povo com a carne do churrasco. Porque na hora que o profeta disse: "Não voltarei com você porque você rejeitou o Senhor", a única preocupação do Saul foi com o povo e ele pediu ao profeta Samuel: "Volta comigo e me honra diante do povo." E este foi só um episódio, porque depois Saul foi se desviando cada vez mais de Deus. E quando você se desvia muito, vai perdendo a noção até do que é certo e errado. Começa a tomar decisões terríveis e fazer coisas piores do que antes e vai se afastando cada vez mais e mais para dentro da escuridão. E ainda fica se perguntando por que Deus não está te abençoando. Num outro episódio mais tarde, quando Davi fugiu de Saul,
ele foi pedir ajuda ao sacerdote de Deus, Aimeleque. O sacerdote ajudou sem saber que o rei não iria gostar. Quando Saul ficou sabendo, mandou chamar o sacerdote e ordenou aos seus homens que o matassem. Essa ordem era tão louca que os seus soldados se recusaram a cumprir. Todos sabiam que era errado matar um sacerdote de Deus. Ninguém teve coragem. Então Saul mandou um soldado edomeu matar Aimeleque e toda a sua família. Nesse dia, por ordem do rei, foram mortos 85 sacerdotes, suas mulheres e crianças. E Saul ainda achava que estava certo. Este é o caminho que seguem as pessoas que se afastam de Deus, sejam cristãs ou não. Elas começam a discordar de Deus com coisas pequenas, depois com outras maiores, depois resolvem que não precisam mais seguir aquela voz falando no seu coração. Aí se recusam a seguir as indicações de Deus e vão tomando decisões erradas uma atrás da outra, semeando rebeldia, teimosia e dureza de coração. E o tempo todo pensam que estão certas e que Deus está sendo injusto. No final da vida de Saul, conta em 1 Samuel 28, que os seus inimigos se reuniram para lutar contra ele. Saul foi consultar a Deus, mas Deus já não falava mais com ele. E ele estava tão desviado que resolveu consultar uma feiticeira. Ao invés de se arrepender e voltar para Deus, ele acabou perdendo totalmente o respeito pelo Todo-Poderoso, que o tinha colocado no trono de Israel. E no dia seguinte, ele e seus filhos morreram na batalha. Não interessa se você acha que está caminhando com Deus. A prova da verdade está na sua obediência em seguir o que Ele te diz para fazer, e não o que você quer. Ficar discordando das coisas que Deus faz na sua vida ou na vida dos outros mostra apenas que você pensa que sabe mais do que Ele. Você não quer se submeter, não aceita o caminho humilde de confiar e obedecer. Mas eu aprendi que as bênçãos não precedem a obediência. Muitas pessoas ficam pedindo coisas para Deus e falando: se o Senhor me der o que eu quero, eu vou fazer isto e aquilo para Ele. Mas Deus não é um Deus de barganha. Ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Todas as coisas que existem nesse mundo, todos os animais e todos os seres humanos foram feitos por Ele e pertencem a Ele. Inclusive as terras que nós compramos e vendemos são todas dele. Não tem nada que você resolva dar para Deus que já não seja dele. Apenas uma coisa é importante para Deus, e é a sua submissão, porque esta ele recebe com alegria, sabendo que custa a você se render a ele. É preciso humildade verdadeira, respeito, temor a Deus e submissão para se render a Ele e seguir o caminho que Ele te pede a cada momento. Eu sei que muitas vezes me desvio da vontade de Deus e faço o que tem na minha cabeça. Algumas vezes até nem pergunto, porque já sei o que Ele vai falar e sei que não quero fazer. Mas esta é a fórmula para você se meter em encrencas e arrumar problemas para a sua vida. Ah, mas os problemas já não fazem parte da vida? Sim, fazem. Eles já vêm naturalmente.
Então por que você ia querer fabricar mais problemas do que a vida já se encarrega de te entregar? Esta é uma regra muito boa que aprendi na vida. Não arrume problemas para si mesmo. A vida já vai se encarregar de te dar muitos sem você pedir. E quando você se desvia muito de Deus e resolve seguir só a sua própria cabeça, começa a se transformar no seu pior inimigo. O seu orgulho se sente realizado por estar tomando todas as decisões sozinho. A sua mente fica se achando superior por não precisar de ninguém para traçar o seu destino. E você tem aquele ar de superioridade, aquela postura de quem sabe mais do que Deus. E é nesse momento que você vai aprender a verdade do Provérbios 16:18. O orgulho precede a ruína e o espírito arrogante precede a queda. Não existe nenhum cenário nessa vida onde o orgulho e a rebeldia contra Deus são bem-sucedidos. Ah, mas tem muitos milionários ateus e pessoas bem-sucedidas que não acreditam em nada. Tem sim, mas o dinheiro e a fama não significam paz de mente, alegria de coração e felicidade eterna. O problema é que as pessoas não leem a Bíblia. Se lessem, iam aprender que sempre que você decide se afastar de Deus, começa a se desviar de tudo de bom que Ele reservou para a sua vida. E eu nem estou falando de céu ou inferno. A questão da salvação foi resolvida por Jesus na cruz, mas a sua vida aqui na terra pode ser um céu ou um inferno, dependendo das suas escolhas e decisões. E o que você procura aqui nesse mundo é o que vai encontrar. No Salmo 18, 24 a 26, o rei Davi explica que o Senhor nos retribui conforme as nossas atitudes. Ele se mostra bom com quem é bom. Com quem é sincero, ele se mostra sincero. Com quem é puro, se mostra puro. E com quem é perverso, Deus se mostra indomável. Não tem como o ser humano enfrentar Deus. Ah, mas eu não quero desafiar a Deus, eu só quero ficar longe dele. Tudo bem, se você escolher ficar longe de Deus, não reclame de quem vai ficar bem perto de você. Porque na guerra espiritual só existem dois lados, a luz ou a escuridão. E se você escolher se afastar da luz, só vai restar a escuridão para a sua vida. É por isso que é tão importante ficar atento às suas escolhas, sejam grandes ou pequenas. O que você escolhe determina o rumo da sua vida e determina também o tipo de fruto que vai brotar ali. Se você é sensível demais, se fica muito abalado com as dificuldades da vida e se não consegue aceitar o que Deus permite que aconteça, então vai querer seguir o seu próprio caminho e vai acabar virando um refém das suas más escolhas. Você nunca vai ser capaz de saber mais do que Deus, e é por isso que precisamos aprender a confiar nele, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo. É Ele que prepara cada dia da sua vida, e se o caminho que Ele escolheu para você não está te agradando, converse com Deus e peça fé para seguir por este caminho, confiando que Ele sabe melhor. Ah, mas eu não sei conversar com Deus e nem sei reconhecer o caminho que Ele quer que eu siga. Tudo bem,
Talvez você realmente não saiba como conversar com Deus e nem como ouvir a voz dele, apesar que nunca é tarde para aprender. Mesmo assim, Deus fala no coração de cada pessoa. É aquela voz suave que muitos chamam de consciência. E eu sei que quando tomamos decisões erradas, a nossa consciência nos acusa. Muitas vezes Deus nos avisa antes e até tenta nos impedir. Mas por causa da livre escolha, Ele não nos impede de decidir errado e nem de seguir o caminho errado. Mas se você realmente não tinha a menor ideia de que estava tomando a decisão errada e só descobriu depois, ainda é tempo de se voltar a Deus e pedir ajuda. Mas peça com a atitude certa. Se você fez escolhas erradas e se meteu numa grande confusão, abra o seu coração a Deus. Reconheça humildemente o seu erro e peça ajuda a Ele. Deus se agrada das pessoas de coração humilde. Ele está sempre pronto para te colocar de volta no caminho certo e te ajudar a endireitar as coisas na sua vida. Tem uma história muito forte na Bíblia que me chocou muito a primeira vez que li. É a história do rei Manassés. Quando você lê a história dos reis de Israel, descobre que se o rei seguia a Deus, ele era abençoado e o povo vivia em paz. Mas quando um rei se revoltava e desviava de Deus, os inimigos invadiam a terra, destruíam e faziam prisioneiros. Era a lei da semeadura em funcionamento. E a maioria dos reis que se desviava de Deus não se arrependia e acabava morrendo na sua rebeldia. Mas com o Manassés foi diferente. Vou ler uma parte da história. 2 de Crônicas 33, 1 a 13. Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, construiu altares, postes, ídolos e se ajoelhou perante eles. Fez altares a outros deuses dentro do templo de Deus em Jerusalém. Pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa que o rei Salomão fez para Deus, e até entregou seus filhos para serem queimados no fogo como sacrifício no vale. Ele praticou feitiçaria, adivinhações e bruxaria, e consultou médios e adivinhos. Fez muito mal aos olhos do Senhor e provocou a sua ira. Manassés fez com que os moradores de Jerusalém e de toda Judá se desviassem de Deus. E eles fizeram pior do que as nações que moravam antes na terra. O Senhor avisou Manassés e o povo, porém eles não ouviram. Até aqui deu para ver que o tal do Manassés se desviou demais de Deus. O homem que era o rei do povo de Deus deixou de seguir a Deus e começou a adorar ídolos, praticar bruxaria e sacrificar crianças. Na minha opinião, já devia ter morrido, mas a história continua. Então o Senhor trouxe os comandantes do exército do rei da Síria, que prenderam Manassés, colocaram um gancho no seu nariz e o amarraram com correntes de bronze e levaram para a Babilônia. Pronto, agora sim, recebeu o que merecia. Mas aí sabe o que aconteceu? Na sua angústia, Manassés suplicou ao Senhor seu Deus, se humilhou muito perante o Deus de seus pais e fez uma oração. Deus ouviu a sua súplica, o perdoou e o trouxe de volta a Jerusalém, ao seu reino. Então Manassés reconheceu que o Senhor era Deus.
O sujeito foi restaurado ao seu trono porque se arrependeu de coração, se humilhou, pediu perdão e ajuda a Deus. Eu, pessoalmente, achei que Deus perdoou demais, porque o tal do Manassés se desviou para o mais extremo da bruxaria, idolatria e sacrifícios. Eu achei que ele nem merecia ser perdoado. Mas quem de nós merece? Talvez você não seja tão rebelde quanto o Manassés e não jogue o seu filho na fogueira de um ídolo. Eu fiquei pensando sobre isso e já comecei a me julgar melhor do que o Manassés, mas aí me lembrei do versículo que o profeta Samuel falou para o rei Saul. 1 Samuel 15, 23. A rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a teimosia é como a idolatria. E eu sei que já fui rebelde e teimoso, então não sou melhor que o Manassés. Deus é que é bondoso demais e nos perdoa muito mais do que merecemos. Ele sempre quer perdoar e ajudar. Mas quem não aceita os seus próprios erros e se recusa a se submeter a Deus, não tem como ajudar. A pessoa que tem certeza que está certa não pode ser convencida do contrário, porque ela não quer, e Deus não ajuda quem não quer ser ajudado. Todos nós cometemos erros, alguns mais, outros menos, ninguém é perfeito, mas somente aqueles que decidem se submeter humildemente a Deus é que vão ter a oportunidade de corrigir os seus erros, ou de ver Deus usá-los para o seu bem. Então preste atenção nas decisões que você toma cada dia, principalmente as que envolvem o seu relacionamento com Deus. Se você escolher sempre colocar a vontade de Deus acima da sua, pode ter certeza de que mesmo quando tomar decisões erradas, Deus vai converter o seu erro para o seu bem. Ele examina o coração de cada pessoa e sabe muito bem qual era a sua intenção. E Deus não te julga pelo sucesso na vida, mas pelo seu esforço em fazer o seu melhor, pela sua fidelidade em segui-lo. Na parábola dos talentos, o elogio que o Senhor fez ao seu servo foi: Bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entre na alegria do teu Senhor. Mateus 25, 23. O servo tinha um bom coração e foi fiel, e isso é o que importa para Deus, sua fidelidade em obedecer e seguir cada dia. Quando errar, pisar na bola ou cometer algum pecado, você deve pedir perdão a Deus e continuar tentando fazer o seu melhor. E Deus, que conhece o seu coração, vai te recompensar aqui na terra cada dia e também depois no céu, quando você voltar para a casa do nosso Pai Celestial. Não se preocupe, pois tudo é passageiro e nós somos estrangeiros, nada disso vai ficar. Se algo não vai bem, não se importe, você tem que ser bem forte, vale a pena confiar. Não se preocupe, pois Jesus está a seu lado. Ele é seu namorado, ele não vai te deixar. Cante salmos, poemas e provérbios, louve a Deus em seus mistérios, viva a vida para amar. Vai em frente, pois a luta já termina, e a resposta vem de cima, vale a pena esperar. Não se preocupe, pois tudo isso passa,
E você, por sua graça, a vitória vai ganhar. A vitória vai ganhar. Não se preocupe, pois tudo é passageiro e nós somos estrangeiros, nada disso vai ficar. Se algo não vai bem, não se importe, você tem que ser bem forte, vale a pena confiar. Não se preocupe, pois Jesus está ao seu lado. Ele é seu namorado, ele não vai te deixar. Cante salmos, poemas e provérbios. Louve a Deus em seus mistérios, viva a vida para amar. Vá em frente, pois a luta já termina e a resposta vem de cima, vale a pena esperar. Não se preocupe, pois tudo isso passa. E você, por sua graça, a vitória vai ganhar. A vitória vai ganhar. Este é o programa Deus Sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu estou falando que você é o seu pior inimigo. Toda vez que você toma decisões que te afastam de Deus, ou quando escolhe fazer a sua vontade por teimosia ao invés daquilo que Deus te pediu, nessas horas você está sabotando a sua vida, você está sendo o seu pior inimigo. Deus ama cada um dos seus filhos e se esforça para guiá-los no caminho de volta para casa. Mas Ele não força ninguém, e se você resolve fazer as coisas sempre do seu jeito, Deus deixa. E também deixa vir na sua vida todos os problemas causados pela sua teimosia. Ao invés de usar os seus erros para o seu bem, Deus vai deixar você quebrar a cara e se afundar na confusão que criou para si mesmo. Aí então, quando você se der conta que do jeito dele é melhor, quando pedir perdão e buscar a ajuda dele, aí Deus vai te ensinar o que você precisa aprender e vai começar a arrumar a bagunça que você fez. Ele quer muito que você aprenda a se submeter à vontade dele. Esta foi uma lição difícil até para Jesus. Quando estava no jardim do Getsemane orando a Deus antes de ser preso, Jesus disse: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Lucas 22, 42. Mesmo sabendo de toda a dor, sofrimento e agonia que ele ia passar, Jesus ainda assim preferiu fazer a vontade de Deus ao invés da sua. E Paulo explicou em Filipenses 2, de 9 a 11, a recompensa que Jesus recebeu. Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que é acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Cristo Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Jesus restaurou o reino de Deus aqui na terra, venceu a morte e deu a todos os filhos de Deus a garantia da vida eterna. Ele foi e sempre será o nosso melhor amigo, nosso irmão mais velho e nosso Salvador. Pelo bem que nos fez.
difícil em fácil, para nos ajudar. Você deu sua vida, nos tornando imortais, nos deixou protegidos, nos fazendo iguais. Você deu sua vida, nos tornando imortais, nos deixou protegidos, nos fazendo iguais. Você deu sua vida, nos tornando imortais, nos deixou protegidos, nos fazendo iguais. Obrigado, amigo. Está chegando ao fim mais um programa Deus sem Igreja. Meu nome é Concécio e eu espero que você tenha gostado. Se quiser entrar em contato, é só mandar um WhatsApp para o número 319-9690-3688. 319-9690-3688. Esse programa vai ao ar toda quinta-feira às 20 horas. Aguardo você na semana que vem. E que Deus abençoe o seu final de semana.